Olá, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada do dia 7 de março de 2021. E bem, em 14 de setembro de 2019, eu publiquei um vídeo chamado A Pílula Vermelha, com o objetivo principal de criticar a apropriação do símbolo do filme Matrix por um movimento que invariavelmente está mais associado aos liberais, mais associados à direita, apesar desse símbolo da pílula vermelha ser uma evidente alegoria de uma crítica de teor anticapitalista. E deixei muito claro nesse vídeo que eu entendo que esse símbolo está sendo utilizado num outro sentido, numa questão mais cultural, especialmente numa questão de relacionamentos, da dificuldade dos homens se relacionar com mulheres e outros temas mais específicos do feminismo. Mas ainda assim, deixando muito claro que esse tipo de apropriação promoveu essa distorção, visto que muitos desses que utilizam essa Red Pill como simbologia, muitas vezes se posicionam num espectro político como, de uma certa forma, antimarxistas ou anti-esquerdistas, apesar desse símbolo ser claramente uma alegoria de uma tomada de consciência em prol de uma revolução socialista. Quase um ano depois, em 26 de julho de 2020, eu publiquei o vídeo A Pílula Verde, onde eu desenvolvi mais essa interpretação, demonstrando por que a Matrix é perfeitamente comparável à ideia de capitalismo. Isso não só fica claro por várias interpretações do filme, como as próprias posturas dos diretores, que depois viraram diretoras, inclusive confirmado ainda mais num filme posterior, que é o Jupiter Ascending, onde essa crítica é ainda mais clara. Um mês depois, em 20 de agosto de 2020, eu publiquei A Pílula Rosa, ou Transmatrix, comentando um fato curioso de que alguns militantes LGBT e trans estavam afirmando que Matrix, na verdade, era uma alegoria da transexualidade. E eu demonstrei que não tem nada a ver. Inclusive, pegando a própria declaração da autora, que era autor, que depois virou mulher, que teria sugerido essa ideia, que na verdade eu mostrei que eu não estava dizendo nada disso, e que isso é só mais uma das tediosas evidências de que todos esses movimentos da neo-esquerda não passam de formas diversificadas de sabotar o ideário original da esquerda, que é o da luta de classes, ou seja, é remover toda a simbologia de Matrix que tinha a ver com essa questão da revolução socialista e tentar distorcer por completo ao ponto de dizer que é uma alegoria da transexualidade. Em 19 de novembro de 2019, eu até tinha publicado um vídeo chamado Overdose de Pílula Azul, mas ele não tem nada a ver diretamente com esse assunto, porque eu apenas me referi a defesas ingênuas do capitalismo. Quero sempre deixar muito claro, não estou me posicionando de uma forma abertamente anticapitalista, porque apesar de ter sérias críticas a esse sistema, como eu já deixei muito claro aqui, eu não creio que no caso especificamente do Brasil seja viável nós implementarmos um modelo plenamente socialista. Esse não é o ponto. No contexto atual, eu defendo um capitalismo de Estado, um capitalismo fortemente regulado, keynesiano. Mas não estou nessa pretensão de promover a derrubada do capitalismo, como a própria ideia do filme Matrix sugere, e eu comentei isso nos vídeos anteriores. O que ficou faltando nessa tradição de vídeos que eu já desenvolvi é que eu nunca fiz um vídeo específico sobre a pílula azul, observando diretamente esse símbolo com essa mesma leitura. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é essa pílula azul? Vamos continuar respeitando a simbologia do filme Matrix, que originou isso tudo, ainda que, claro, nós podemos fazer adaptações e concessões pelo que a maioria das pessoas que estão lidando com esses símbolos estão utilizando. E é uma clareza muito evidente. A pílula vermelha é como se fosse a tomada da consciência de uma verdade geral incômoda. É aquilo que Morpheus diz, A única coisa que eu posso te oferecer é a verdade. Não quer dizer que vai ser bom, que vai ser confortável para você, não. Mas é a verdade. Ao passo que a pílula azul seria você simplesmente aceitar as ilusões que lhe vendem e acreditar no que você quiser. Ou seja, fica mais imerso naquele sistema em si. É claro que tem uma certa sutileza, porque a princípio ninguém precisaria tomar a pílula azul, porque você já estaria, de uma certa forma, vivendo nessa ilusão. Você precisa ser despertado. Ou seja, a verdadeira questão poderia ser entre tomar ou não a pílula vermelha.
Mas não, utilizou-se essa alegoria de uma forma mais direta. Não só você está nesse mundo de ilusão, mas você pode decidir também tomar a pílula azul. Então o que isso significa em si? Bom, primeiro eu vou voltar a essa leitura original do filme. O filme, sim, ele é uma crítica ao capitalismo. Claro, você pode interpretar de outras formas, mas eu acho que é a principal interpretação material direta dele, fora aquela interpretação mais espiritualista, claro, que também é muito evidente, mas a interpretação mais direta, mundana, é uma alegoria do capitalismo. Então, nesse sentido, tomar a pílula vermelha seria se conscientizar de como funciona o sistema capitalista de exploração, está muito bem explicado naquele vídeo da pílula vermelha, e, evidentemente, nesse caso, tomar a pílula azul seria aceitar o discurso do sistema, né? Na nossa realidade, já trazendo isso mais para a nossa vida cotidiana, independente de você fazer uma interpretação mais econômica, mais cultural, evidentemente, tomar a pílula azul é, de fato, você submergir mais naquelas ilusões que esse sistema te coloca. Então, de uma forma mais direta, não é apenas você se manter naquele nível de ilusão, porque você não precisaria tomar uma pílula para se manter numa situação onde você já está. Então, o que eu interpreto é que essa pílula azul, na realidade, é dar um passo além na justificação desse sistema. Você realmente não só não está mais interessado em derrubá-lo ou realmente conhecê-lo, mas você efetivamente irá defendê-lo. Veja bem, tem até um momento em Matrix que o Morpheus fala que muitas das pessoas que estão inseridas na Matrix estão tão imersas e tão dependentes da ilusão que elas vão lutar para defender o sistema, mesmo que o sistema seja prejudicial para elas. Mais ou menos essa é a ideia. Você tomar a pílula vermelha significa você se rebelar contra o sistema. E você tomar a pílula azul não é apenas se manter sob a ilusão do sistema, mas é passar a ativamente defender o sistema. E aí a minha crítica se divide em dois níveis. Por um lado, eu não critico as pessoas que tomam a decisão de simplesmente se manterem onde está, sem querer enfrentar uma verdade mais profunda e possivelmente mais incômoda. Eu não vou recriminar aquele personagem de Platão que prefere ficar na caverna, a pessoa que prefere ser iludida. Por quê? Porque eu acredito que nós podemos fazer exigências dos seres humanos com relação a determinados comportamentos éticos, mas eu acho que não é justo exigir de ninguém a santidade ou o heroísmo. O máximo que a gente pode exigir das pessoas é que elas se comportem de uma forma minimamente digna. Mas você se envolver em qualquer tomada de consciência que tenha essa pretensão mais revolucionária, e revolucionária não é só nesse sentido de derrubar o sistema capitalista, não. É de você se rebelar contra qualquer sistema de coisa que se coloque, e nesse sentido, muito do pessoal que tem se posicionado assim, do lado mais liberal, do lado liberal conservador, mais à direita, eles estão com uma mentalidade bastante revolucionária também. Visto que eles estão querendo se rebelar não só contra esse estado de coisas aí que muitos consideram como um modelo de exploração do homem pela mulher, inclusive, mas até mesmo contra o ginocentrismo, que é uma coisa estrutural e muito mais profunda. Então, é uma mentalidade revolucionária. E, bom, então, nesse sentido, primeiro, eu não faço essa recriminação da pessoa que prefere ficar quieta na dela. Não só porque eu não exijo esse heroísmo, nem qualquer tipo de santidade, mas eu inclusive, tenho uma certa condescendência com a postura de você ter essa hesitação. Porque, no fundo, para você tomar essas posturas mais rebeldes, mais revolucionárias, isso envolve você admitir muitas certezas. E isso é feito por pessoas muito jovens que frequentemente depois se arrependem e depois acabam percebendo que também passaram por um outro nível de manipulação. Ou seja, o fato de você ter abandonado um mundo de ilusão nesse sentido social, psicológico, cultural, não significa que você já entrou na verdade. Você pode ter passado por outro nível de ilusão. E, aliás, Matrix explora isso também na sua trilogia. Então tem esse detalhe. Muitas vezes as pessoas que se consideram iluminadas, revolucionárias, conscientes, às vezes estão apenas entrando num nível de ilusão, às vezes até mais profundo também. O que não significa que isso não tenha seu mérito, porque às vezes esse é apenas um primeiro passo para depois chegar num outro nível de entendimento que vai romper mais um véu de ilusão e depois mais outro. Inclusive até costumo dizer da seguinte forma, usando a dicotomia esquerda e direita numa situação onde ela é mais viável, mais defensável, eu costumo dizer que geralmente o estado originário de inocência, aquele estado de você acrítico,
ele tende a ser mais conservador, claro, você está vivendo naquele universo ali, então tende a estar mais associado à direita. O primeiro movimento de ruptura, evidentemente, vai estar associado à esquerda. Mas quando você se dá conta dessas ilusões e percebe as armadilhas que muitas vezes a sua ingenuidade causou, você às vezes faz um outro movimento para um nível mais arrojado de rebeldia e revolução, que volta mais ou menos também para o lado da direita. É isso que o pessoal às vezes costuma colocar como aquilo que se chama de extrema-direita, de nacionalismo. É como se você saísse de um primeiro momento, fazendo uma leitura de quarta teoria política, né, como se você saísse de um primeiro momento liberal, se movesse para um movimento socialista, depois se movesse para um movimento socialista, depois vai nacionalista, depois vai para outro momento. Então tem uma dinâmica, que eu não sei exatamente dizer quando termina, mas creio eu que termine em uma síntese. Mas o ponto que eu quero deixar muito claro é isso. Eu entendo que a pessoa não queira dar esse passo, porque isso é arriscado. Você coloca em várias situações, não só a segurança, mas às vezes até a sua própria vida em perigo. E nada te garante que você realmente vai estar certo, que você não vai estar acabando cometendo um outro erro. Então eu entendo a postura das pessoas não se envolverem. Eu não gosto, eu acho detestável aquele texto do Antônio Gramsci sobre o ódio aos indiferentes. Porque eu acho que você promover essa ruptura, esse compromisso revolucionário é um salto muito grande, muito baseado em certezas. E eu tenho sempre minhas reservas, como um cético que eu sou, que nós precisamos pensar muito bem antes de fazer determinadas coisas, que é o que acaba te levando, de uma certa forma, a um modo de conservadorismo. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é a decisão de tomar a pílula azul e efetivamente passar a defender o sistema de uma forma mais consciente. E aí eu já estou indo um pouco além da alegoria do filme, apesar de que é harmônico, porque Morpheus diz que você vai acordar amanhã acreditando no que quiser. E sim, para você justificar o sistema no qual a gente vive, você pode acreditar no que você quiser, você pode desenvolver a sua própria crença, você pode pegar essa miríade de crenças disponíveis aí que você tem e passar a ser um fiel defensor do sistema, passando inclusive a combater aqueles que criticam o sistema. Evidentemente, na alegoria de Matrix original, significa sim a defesa do capitalismo liberal. Na alegoria que o pessoal do Red Pill tem utilizado, seria a defesa da mentalidade, no caso da mentalidade feminista, em caso de inocente, o que no fundo dá na mesma, porque é a mentalidade liberal. E aliás, aqui é o momento de dar um tapa na cara de alguns, pelo amor de Deus. Eu tenho um mínimo de exigência de pessoas que estão em condições de dialogar comigo. Eu não tenho mais nenhuma paciência com quem ainda vem achar que feminismo é um plano da esquerda para implantar o comunismo. Por favor. Ninguém mais tem o direito de ignorar que esse feminismo, todos esses movimentos que estão sendo tão criticados por esse pessoal, é ditado pela elite do capitalismo global. Por favor. Né? A pessoa não pode mais dizer e ignorar isso. Ela pode fingir que ignora. Por isso que quando a pessoa vem com esse discurso de combater esse relativismo cultural, combater essa neo-esquerda e ao mesmo tempo fazer uma defesa do capitalismo liberal, me diga, por favor, ou você está sendo hipócrita, ou você está totalmente ingênuo, achando que você pode manter essa contradição por um tempo, enquanto você tenta achar uma solução melhor. Mas não tem. Quem defende isso é a elite do capitalismo liberal, é a mesma que implementa as noções liberais. Os think tanks liberais são bancados pela mesma galera que os think tanks feministas. Então, sim, por favor. E aí que está o detalhe. Eu acho que faz muito mais sentido você fazer uma defesa generalizada do liberalismo, admitindo tanto essa parte econômica quanto essa parte cultural, do que ficar nessa bizarrice de liberal conservadorismo, dos quais eu já citei o caso mais grave, é o tal do neocon. Né? Mas, de uma certa forma, esse liberal conservadorismo que muita gente tem tentado articular por aí, inclusive dizendo, não, nós podemos defender sim o capitalismo, o liberalismo de mercado, mas a gente estabelece um controle de danos por meio de um reforço moral na sociedade. Então, de certa forma, a nossa coesão cultural seria o suficiente para você conseguir evitar que esse liberalismo econômico descambasse para uma coisa mais grave. Eu entendo o raciocínio e num determinado momento é compreensível, mas você percebeu que esse jogo não está perdido, por favor, porque esse jogo já foi perdido. O capitalismo liberal financeiro já destruiu essa resistência cultural há muito tempo. Sobrou justamente esses que ainda estão mantendo essa ilusão e cada vez mais são esmagados por essa máquina. Portanto, se você realmente quer fazer um enfrentamento nesse sentido de tomar a pílula vermelha
e fazer esse enfrentamento dessa revolução cultural que nós estamos passando, dessa destruição sistemática dos valores civilizacionais, você não pode fazer isso ao mesmo tempo que defende o capitalismo liberal, porque é o capitalismo liberal que financia isso tudo. Isso também não é se associando a essa esquerda imbecil que, ao mesmo tempo que diz que quer pregar uma revolução socialista, defende essas porcarias. Também não, é uma outra coisa. Então, deixa isso bem claro. Mas veja só, o importante é colocar que faz mais sentido você abraçar o liberalismo total do que qualquer outra coisa. Gostar, eu gosto? Não. Você vai ser meu inimigo ideológico. Mas eu respeito isso se isso for feito de uma forma articulada e inteligente. Porque eu sempre tive preferência pelo desenvolvimento das visões de mundo mais refinadas. E sim, é possível desenvolver argumentos para você sustentar essa visão de mundo, que é melhor uma visão de mundo controlada pelo capitalismo global, por questões tais e tais, que você tem uma argumentação. É possível fazer uma argumentação sensata a esse respeito. Eu poderia perfeitamente dar um monte de argumentos bons, capaz de convencer a maior parte das pessoas de por que de fato poderia se defender esse metacapitalismo global. Não vou dar não, porque eu não vou facilitar a vida de ninguém. E eu também já teria os contra-argumentos para eles, mas eu poderia fazer isso. E eu entendo a pessoa que faça isso de uma forma lúcida. Lastimavelmente, a maioria não faz. A maioria vai empurrado por umas bobagens qualquer, acreditando numa série de delírios por aí, e vai empurrando com a barriga. Mas, sim, recapitulando, eu respeito quem decide não entrar nesse enfrentamento, porque ele é duvidoso. Eu entendo que a pessoa queira se retrair, ela não tenha coragem, eu não vou exigir isso de ninguém. Preferia que fizesse assim uma crítica, mas tudo bem, eu aceito isso. E também entendo que alguém decida fazer uma defesa desse sistema, se essa defesa for esclarecida. Sim, eu próprio já fiz umas defesas do feminismo razoavelmente bem articuladas, antes de chegar a algumas conclusões também, claro. Mas eu ainda acho que é possível alguém fazer isso de uma forma honesta, pelo menos honesta. Pelo menos não fingindo que está acreditando em bizarrices por aí. Pelo menos não fingindo que não sabe que quem é que está pagando tudo isso por trás. Então esse é o ponto. Eu entendo que a pessoa faça isso ao tomar essa pílula. Agora, isso não significa que esteja isento de críticas. E é aí que nós vamos entrar nesta reta final. É que uma coisa é você fazer isso e realmente conseguir se posicionar bem dentro desse sistema. É compreensível que alguém que, mesmo que não tenha partido de uma posição privilegiada, tenha conseguido uma posição privilegiada dentro de um sistema qualquer, defenda esse sistema. Isso é compreensível. Alguém que nasça já privilegiado por ele é mais compreensível ainda. Não estou dizendo que é uma coisa justificável, como divisa moral, mas dá para entender. Dá até para você, de uma certa forma, relevar um pouco, tirar a pessoa daquela situação ali de conforto, para lutar por uma coisa que ela nem sabe se realmente vai dar certo, apesar de que muitos fazem isso. Muitas pessoas em situações bem privilegiadas tentam dar esse passo. Mas uma coisa é isso. Agora, quando você faz essa defesa e você nunca consegue uma situação melhor nesse contexto, é aquele negócio que o pessoal vive falando do pobre de direita, né? Que na verdade é um termo mal colocado, mas é basicamente um indivíduo que não tem capital e defende o capitalismo. É um indivíduo que comemora a subida da bolsa e não tem nem ação na bolsa. Fica defendendo em milionário, bilionário que não está nem aí para isso. Isso tem uma certa bizarrice aí. É um nível muito mais complicado você conseguir fazer uma defesa dessa, se é que é possível, quando você vive num sistema que está te ferrando, de uma certa forma. E aí você veja só, se é compreensível que as pessoas que são beneficiadas por esse sistema o defendam, por que as não beneficiadas, às vezes por vezes, também o defendem? Obviamente por ignorância. Mas isso é apenas o primeiro passo, é o que eu vivo colocando. Você pode ser levado ao erro, e inicialmente é pela ignorância. Mas como é que você se mantém no erro quando você tem a oportunidade de se corrigir? Você teve a oportunidade de tomar a pílula vermelha, você preferiu recusar. Por quê? Em geral, é por orgulho. Você não gosta de admitir que estava errado. E a manutenção desse orgulho, e a manutenção dessa crença num sistema que continua te prejudicando, quando você não pode mais usar a desculpa da ignorância, invariavelmente vai te levar a um processo de perversão. É um processo que praticamente de esquizofrenia, onde você vai estar fazendo uma defesa de uma coisa que não está em seu benefício, às vezes te prejudica diretamente e você continua a defendendo. Tem algo claramente errado aí. Voltando ao ponto, não significa que você tem que enriquecer, você de repente pode até se manter numa situação economicamente humilde, mas você conseguiu
uma situação ali relativamente estável, ou você pode até dizer que, sim, poderia até ser melhor, mas algumas propostas de mudança também são muito perigosas. Eu entendo isso. Mas é muito claro, todos nós observamos que tem gente por aí que não está em situação confortável nenhuma e mesmo assim defende o sistema. Estou falando de gente ferrada mesmo, gente que está desempregada, gente que às vezes está dependendo de um auxílio emergencial aí. Gente que não tem perspectiva nenhuma de crescimento econômico e defende esse mesmo sistema que te ferra. Isso é bastante problemático. E aí, isso é o quê? Se sexo realmente é tomar uma pílula azul ou é uma coisa um pouco mais complicada? Será que não estaria mais para aquela questão da pílula negra também, não? Que a pílula negra geralmente tem sido vista como a ideia de você desistir, né? É uma porcaria mesmo, mas não dá o que fazer. Mas bem, então o que seria? Se eu seria aqui uma pílula azul escura, uma pílula que você admite que sim, sou um ferrado mesmo, não tem jeito, mas dane-se, também não vou me envolver. Não é uma pílula realmente azul, não é uma defesa entusiasmada do sistema, ou pior, pode ser uma defesa esquizofrênica, uma defesa louca. É aquele escravo defendendo a própria escravidão. É basicamente o que Matrix coloca, né? A situação onde aqueles que estão tão condicionados vão tentar defender o sistema em si, que permite também algumas outras leituras. Mas a ideia crucial é essa. Como que essas pessoas lidam com essa situação? Eu conheço vários casos pessoais. Pessoas que não estão nada bem, mas continuam defendendo um estado de coisas de uma forma assim, intransigente. E como é que isso acontece? Acontece porque o véu de ilusão que jogaram na cabeça delas é tão grande que ela não consegue mais nem criticar, não consegue mais nem ver, não está mais vendo. Não são mais pontos de vista, são pontos cegos. E aí como é que ela lida com a inevitável frustração de estar vivendo numa situação que a prejudica, ela percebe esse prejuízo, sente essa dor. Ela direciona isso contra o alvo errado. Então ele vai odiar pessoas que, na verdade, estão mais próximas do entendimento do que ela. Isso pode ser invertido também. Muita gente vai dizer que é um erro você pegar essa visão esquerdista aí que te faz odiar os mais ricos. E, poderíamos discutir isso, mas nesse caso que nós estamos colocando é o contrário. É o pessoal em situação deprimente, pessoal em situação ruim, que fica defendendo os mais ricos como se eles tivessem alguma preocupação com eles e joga fora, ou até mesmo ativamente combate, aqueles movimentos que poderiam melhorar a sua situação. Exemplo claro, escancarado, não há nenhum benefício para o trabalhador pobre em ter defendido reforma trabalhista e essa reforma da Previdência que foi feita aí, essa PEC do teto indecorosa, e nem todo esse processo golpista que se desenvolveu. Aquele caso, por mais críticas que eu tenha aos governos petistas, e eu sempre bati muito, principalmente essa questão da seara cultural, não tem essa simetria de um lado do outro. Teve um desenvolvimento econômico evidente, teve uma geração de emprego, teve uma situação muito mais confortável e entrou esse processo golpista e ferrou tudo. Não adianta você falsificar esse ponto. E aí a situação do indivíduo hoje, totalmente detonado, sem emprego, sem renda, ferrado por um sistema que agora nem acesso mais a uma saúde pública de qualidade vai ter, porque estão sucateando a saúde pública. Nem há uma chance de disputar empregos melhores, porque estão privatizando tudo, aumentando a concorrência no setor privado e diminuindo as ofertas de emprego público. E ainda assim, o que o indivíduo faz? Em vez de criticar os autores disso tudo, ele vai lá odiar o PT, odiar a esquerda, odiar não sei o que lá, que pode ser odiado por outros motivos, mas não exatamente por esse. Ou seja, o véu de ilusão jogado é suficiente para fazer com que a frustração, o dano que aquela pessoa sofre, em vez dela perceber e utilizar pelo menos aquilo para direcionar num sentido mais produtivo, ela vai odiar justamente quem não está diretamente envolvido com aquilo. É aquela questão do cachorro adestrado, né? Você adestrar de forma violenta, condicionado de uma forma brutal. O treinador coloca ele lá para morder lá alguma coisa, bate nele e fica com raiva do pedaço que está mordendo lá, né? Dá uma pancada no cachorro, o cachorro morde com mais força aquele pedaço de pau, aquele pedaço de carne lá. Ou seja, transfere o ódio para o outro. E isso é verdadeiramente triste. É verdadeiramente triste você ter um sistema de exploração que prejudica alguém e essa pessoa não é capaz de sequer perceber quem é que a está explorando. Quem é que a está efetivamente prejudicando, não. Ela vai odiar
justamente, ou quem não tem muito a ver com o assunto, ou justamente aquele que poderia ajudá-la a sair daquela situação. É aí que está o grande problema da pílula azul. Se você está numa situação privilegiada, eu entendo. Se você conquista uma situação privilegiada e defende a pílula azul, eu entendo. Se você pode não estar muito privilegiado, mas não está realmente sendo afetado, está conseguindo viver de uma forma relativamente em paz, eu também entendo. Mas quando você está sofrendo, está sendo prejudicado por aquilo e continua defendendo aquilo, aí tem coisa errada. E para finalizar, isso vai numa direção também de interpretar nesse sentido que o pessoal que fala em Blue Pill, Red Pill está utilizando mais. Isso seria o equivalente ao indivíduo defender todas essas pautas da neo-esquerda atualmente, mesmo sendo prejudicados por ela. É o caso do rapaz lá, incel, que não consegue nada com ninguém e continua repetindo dogmas feministas e continua acreditando em todas essas baboseiras que são instados a crer por uma mentalidade que não está nem um pouco preocupada, pelo contrário, que é mais que ele se ferre. Isso acontece também. Só que isso normalmente é um pouco mais difícil de articular, porque a decepção é muito direta, né? É muito visceral. Essa experiência de frustração sexual, sentimental, é muito intrínseca para você conseguir gerar um grau de ilusão suficiente, como você consegue no grau do sistema econômico, que é muitíssimo mais complicado, muitíssimo mais difícil de você perceber, você fazer uma linha que te leva mais longe. Por isso que eu insisto muito nessa alegoria de que essa questão das pílulas vermelha e azul em Matrix tem que ser direcionada a essa questão do sistema econômico. Porque na questão sentimental social, a sua percepção é muito direta. Muitas pessoas despertam dessa matrix sentimental sem precisar ler nada, é espontâneo. Mas você ter esse despertar no sistema econômico que nós temos é muito mais complicado, porque ele é extremamente sofisticado em seus graus de ilusão. É isso que eu estou fazendo nesse canal há muito tempo, tentando criticar essas ilusões bizarras, dessa noção que nós temos de democracia, das noções que a gente tem de ditadura, de esquerda, de direita, de próprio liberalismo. Todos esses véus de ilusão são jogados e que dão um trabalho enorme para você ir removendo, porque são realmente profundos mesmo. Mas basicamente é isso. Não quero condenar quem tome a pílula azul. Tem essas situações excusáveis. Mas fica a crítica àqueles que fazem isso de uma forma problemática, pior, aqueles que tomam as overdoses de pílula azul, que é o significado desse vídeo aí que eu já gravei, né? Então, fica a dúvida se é uma pílula azul de verdade, se é uma pílula azul escura, se no fundo é uma pílula negra, é uma desistência, é uma deterioração. E no fundo, o que eu recomendo realmente? No fundo, eu recomendo uma pílula roxa, né? É uma espécie de meio termo entre esse despertar para essa verdade, mas também sem cair de uma forma muito entusiasmada em toda essa visão revolucionária que por vezes acaba tirando a gente de órbita e nos jogando por uma série de posturas não muito sensatas, às vezes até mesmo contraproducentes para os nossos próprios objetivos. É isso, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada do dia 7 de março de 2021. Vou deixar os links para os vídeos aí, provavelmente vou retomar esse assunto. E muito obrigado por sua atenção.